15 de março de 2022 representam mais de 80 anos desde a morte de um dos principais escritores do gênero do horror cósmico. O escritor H.P. Lovecraft revolucionou a literatura ao unir terror e ficção científica em seus livros. Nascido em 20 de agosto de 1890, ele passou boa parte da infância imerso na biblioteca de seu avô no interior dos Estados Unidos. Em 1917, começou a trabalhar como ghostwriter e publicou seu primeiro conto na revista Weird Tales. Desde aquela época, o escritor já mostrava habilidades em construir narrativas de terror e fantasia, mas Lovecraft definia os seus trabalhos como horror cósmico. E nessa linha de pensamento, ele dizia que a vida é incompreensível ao ser humano e o universo é infinitamente hostil aos nossos interesses. O autor, reverenciado atualmente por grandes escritores como Stephen King, Neil Gaiman e outros, não teve todo o reconhecimento em vida como teve em morte. Ele cresceu em uma geração posterior ao do escritor Edgar Allan Poe e passou por várias dificuldades que lhe renderam diversos pesadelos e que inspiraram a criar obras que assustam até hoje os leitores. Como forma de relembrar esses 80 anos de influência, hoje falarei sobre algumas de suas principais histórias. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios. Hoje iremos explorar algumas das principais histórias do autor H.P. Lovecraft. Está preparado? Então, roda a vinheta. O caso de Charles Dexter Ward. Este é um dos principais livros de H.P. Lovecraft, e na obra, o escritor narra a história de um jovem interessado em arqueologia que mergulha no passado da magia. A tumba e outras histórias. Esse volume reúne histórias exemplares dos mais variados estilos de narrativa que tornaram o escritor um dos autores cult mais apreciados em todo o mundo. Aqui você terá uma amostra da melhor fantasia gótica, do sobrenatural e do oculto, quando os seres humanos são jogados no coração da insanidade. A cor que caiu do espaço. Os contos desse livro encerram estranhas sensações, prendendo o leitor e, fascinado, é devorado pelo pavor de cada página, pois é aqui que ele vê muito bem como a insanidade muda até fisicamente os personagens. O Chamado de Cthulhu e outros contos. O Chamado de Cthulhu reúne desde as primeiras produções de Lovecraft até as obras escritas antes de sua morte, como por exemplo O Assombro das Trevas, o clássico O Chamado de Cthulhu e a belíssima história A Música de Eric Zahn. Um Sussurro nas Trevas. Esse livro narra os acontecimentos ocorridos após as grandes enchentes de Vermont em 1927. Ao ouvir histórias sobre cadáveres de criaturas estranhas boiando nas águas, Albert Wilmart tenta vincular os relatos às crenças populares da região. E em sua investigação, ele encontra cultos secretos e criaturas inumanas habitando as colinas da região, e logo percebe que existem coisas muito maiores do que o mundo que ele conhece. Sombra Vinda do Tempo. Esse é uma das principais contribuições de Lovecraft para o gênero da ficção científica. Ao sofrer de amnésia por 5 anos, o professor Nathaniel Wingate Peaslee recobra a memória e começa a pesquisar os estranhos sonhos que passam a visitá-lo após a sua recuperação. As investigações o levam até a Austrália, onde
ele relembra o seu contato com a grande raça de It, os senhores das viagens do tempo. O Medo à Espreita e outras histórias. Esse volume é a porta de entrada perfeita para o universo do autor e reúne textos dos 3 tipos mais praticados por ele: contos macabros, histórias do ciclo dos sonhos que acontecem nas Dreamlands e contos que giram em torno dos mitos de Cthulhu. Aqui você terá uma bela amostra do grande talento do autor. A busca onírica por Kadaf. Depois de sonhar 3 vezes com uma fabulosa cidade e de 3 vezes acordar sem ter contemplado a sua real exuberância, Randolph Carter resolve buscar a permissão dos deuses antigos para assim visitar a cidade. Para tanto, ele mergulha no mundo dos sonhos e empreende uma longa jornada em busca de Kadaf, onde ele encontra as estranhas criaturas que habitam as terras oníricas. E por fim, a sombra sobre Innsmouth. Nessa história, temos o perturbador relato de um jovem que, durante uma viagem pela região da Nova Inglaterra, ele se vê obrigado a passar uma noite no vilarejo de Innsmouth, uma região portuária que esconde um segredo profundo relacionado ao deus Dagon e à raça dos Deep Ones. Todas essas histórias resumem muito bem o estilo da Weird Fiction, que se iniciou e cresceu há mais de 80 anos. E apesar de Lovecraft ter morrido pobre e desconhecido, sua obra continua influenciando e inspirando diversos autores, criando assim o horror cósmico que muitos admiram e querem continuar lendo. Sigam o canal para mais vídeos como esse. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.